Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui mais um domingo para falar de literatura, para dizer alguns textos meus. Hoje eu escolhi 2 textos, na verdade, que se conversam entre si, falam de 2 andarilhas, uma de Jaguarão e outra de Caçapava do Sul. Na verdade, esses 2 textos vão compor o livro que eu quero publicar no final desse ano e início do ano que vem, que é o Senta que eu te conto. Senta que eu te conto é um livro de mini contos, na verdade, que surgiu há pouco tempo, esse projeto. Antes, um pouquinho dessa vontade que eu tinha de fazer um canal no YouTube, né? O Senta que eu te conto primeiro era o pensamento de ser um livro, que continua acontecendo, né? Que continua com esse projeto, mas acabou virando também esse canal nosso aqui, em que eu posso falar de literatura, em que eu posso, enfim, ler alguns textos, já que a gente vive num país que lê tão pouco, né? Quem sabe a gente ouvindo literatura, ela se espalha, se semeia, né? Mas antes de mais nada, não esquece de te inscrever, não esquece de dar o like e principalmente comentar e sugerir para os próximos domingos. Eu tenho alguma coisa preparada já, acho que até o 14º assunto eu já estou com ele esquematizado, depois quero entrar com alguns outros escritores, por enquanto são textos só meus, mas depois eu quero entrar com outros escritores, e então a sugestão de vocês vai ser bem legal, tá? Sugiram e principalmente compartilhem, porque acho que a gente precisa espalhar a literatura por aí, né? Já que a leitura é tão pouca, então vamos para os vídeos, vamos para as poesias faladas, para as literaturas faladas, que é uma maneira de a gente poder expandir um pouquinho essa arte tão legal que é a literatura, né? Para um povo tão carecido disso que é o nosso povo. Bom, voltando a essa questão, eu acho que escrevi o primeiro conto meu em 2011, 2012, e aí eu participei em 2013 de um concurso com esse conto primeiro que eu escrevi, recebi até uma premiação com isso, mas isso não foi suficiente para que eu quisesse escrever outros. Eu passei muito tempo sem escrever outros contos. Eu só vim escrever conto de novo 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando eu escrevi Ordenado, quando eu tive a ideia do Ordenado, que está num vídeo anterior. Depois eu parei de novo e agora, nesse período de confinamento, eu estou escrevendo muito conto, porque eu quero terminar esse projeto. Estão surgindo muitas ideias, meus amigos, né, e amigas e conhecidos, enfim, estão me dando, né, estão me trazendo determinadas pessoas, enfim, histórias suas. E aí, em cima disso, eu crio um mundo de fantasia em cima, né, um mundo ficcional em cima, e estou achando super prazeroso, assim, paralelo à poesia, né, paralelo a algumas crônicas que eu escrevo, eu fazer esse caminho aí, esse gênero que é o mini conto, tá? Sempre lembrando que eu não penso a personagem e depois o tempo, o espaço, o narrador, nada disso. Eu não tenho um esquema prévio quando escrevo conto. Eu simplesmente deixo a minha intuição falar. E aí sai alguma coisa como, por exemplo, uma certa Teresa, tá? Na verdade, só para vocês saberem, esse texto que quer dizer não, que tem como título Uma Certa Teresa, é um conto que surgiu porque eu olhava um post de uma amiga minha, de uma ex-aluna minha de Jaguarão, morei lá durante um tempo na fronteira, e um dia ela postou certa estava Teresa, alguma coisa assim. E eu nem lembro o que dizia no restante. Eu só sei que eu olhei aquele início e eu achei que ia dar alguma coisa, alguma poesia, algum conto, alguma crônica, alguma coisa nesse sentido, algum texto eu ia conseguir fazer dali. E aí eu pedi para ela, entrei em inbox e pedi, poxa, pode me emprestar esse teu início aí, posso fazer um conto? E ela disse, tá, beleza, bacana. Só que aí ela me passou informações sobre essa mulher. A Teresa existiu, viveu ali em Jaguarão, andarilhou por lá, quem tem 30 anos para mais deve lembrar dela. Era uma figura folclórica que andava com chapeuzinho, até foto consegui dela. Andava com chapeuzinho, umas saias compridas, assim, achei o look dela maravilhoso. Mas bem excêntrico. Mas eu fui atrás de informações, fui compondo, né? Sem pensar nisso, fui compondo a figura e fiz uma certa Teresa que diz assim: certa estava a Teresa das Galinhas, que andarilhava e caminhava pelas ruas daquela cidadezinha na beira do rio, berrando aos 4 ventos o que lhe vinha na cabeça. Também chamada de Cristina das Ervas, porque oferecia ervas, pedia dinheiro em troca, e se não ganhasse, soltava o verbo. Nuns metia medo,
noutros pavor. Mas o certo é que ninguém tinha tanta coragem quanto Teresa, que enchia a boca de certeza quando criticava os homens de terno. Aqueles de gabinete, que só eram bacanas com o povo nas vésperas de eleição. Depois era cada um por si, e eles com o bolso cheio, defendendo os de bolso cheio. A Teresa falava e gritava no meio da rua, no centro da praça, o que lhe vinha na cabeça e o que queria, e o que muita gente não tinha audácia de dizer. A audácia era o que não faltava na véia, até na sua vestimenta, com seu chapéu de louca e sua saia comprida. Dizem a boca pequena que Teresa roubava a penosa e que tinha sido abusada por um fardado, daí o nome e também a raiva que carregava. Porque a audácia Teresa tinha, e tinha de fato e de direito. Direito que ela conseguiu apanhando da vida. Vida essa que tinha sido pra lá de cruel com Teresa, e que era com as Marias, com as Anas, com as Joanas, enfim. Esse é um texto que eu amo. Eu imagino a Teresa, quer dizer, eu tenho a foto dela, né? Até quando postei no Instagram, postei com uma foto dela mesmo. Mas acho esse texto bárbaro, assim. Eu acho que as figuras andarilhas são figuras tremendamente poéticas, né? Há quem me ache louca, mas são tremendamente poéticas, né? Tem um monte de poesia nessa gente que vive na rua e que diz o que quer e que vive uma vida desgraçada, enfim, né? Porque não tem família ou porque a família não acolhe mais. É sempre para mim motivo de muito escrito, tá? A outra era Maria Louca, é Maria Louca o nome do texto. Foi uma amiga minha que, sabendo da Teresa, né, porque eu tinha mandado o texto para ela, Teresa, e ela disse, mas lá onde eu morei, uma época, se não me engano é Caçapava do Sul, depois tu me corrige se não for, tá, Vivian? Mas, enfim, ela me contou a história, eu demorei um pouquinho para pegar um fio ali para fazer, mas saiu assim, Maria Louca. Essa era outra parecida com aquela, só que não da fronteira. Subindo mais um pouco no mapa, vivia Maria, Maria Louca, como era chamada por todos. Diziam que ficou atarantada logo depois que pariu filho sem vida. Também pudera, impossível manter a cabeça boa quando o braço já não pode acolher o que o ventre expulsou. E parece que foi mais de um motivo de sobra, portanto. E andava assim mesmo, sem nada nos braços, nem trouxa nas mãos. É possível que tivesse casa, mas vivia de pedir comida de porta em porta. E quanta casa não abria. Quanta janela se fechava quando dobrava a esquina Maria. E quando alguém alguma coisa lhe oferecia, se carne não tinha, Maria explodia em xingamento. E isso sabia fazer muito bem. Resultado talvez da rejeição que sofria nas ruas, principalmente dos guris de escola, que até música cantavam para ela. Maria louca, sua maluca, tu não me pega, lelé da cuca. E Maria se enervava e saía atrás dos moleques. Mas não era bem raiva, não. Era mesmo tristeza transbordando por dentro. Daí parece braveza. Tristeza que é muita, muita mesmo, vem como um vulcão e se transforma em ódio. Só isso. Uma coisa que não é uma coisa, que a gente pensa que é, mas é outra fantasiada. Dizem que Maria, porque perambulava no sol e na chuva, não cheirava tão bem assim. Mas eu aqui, enquanto a desenho com palavra, sinto um forte cheiro de jasmim. E se eu fosse feiticeira, guardava esse perfume que era para bem de acordar um menino e devolver o rebento para os braços daquela Maria de sina ruim. Então, é tocante histórias desse tipo, assim, né? Que são marginalizadas pela sociedade, né? São achincalhadas, são debochadas, são corridas, são varridas o tempo inteiro de onde andam, por onde andam. E isso acho que vira poesia, né? Uma poesia triste, mas uma poesia que eu acho que faça a gente pensar também, né? Sobre esse nosso comportamento, assim, quem tem um pouco mais, quem vive um pouco melhor, como trata essa gente, né? O que tem por trás de tudo que vive essa gente, né? Por que há um comportamento dessa natureza, assim, de xingamento?
da Maria, de xingamento da Teresa, né, de desaforo que elas diziam, né, sempre a vontade de tentar procurar a raiz disso tudo, né, e aí a gente vai para histórias muito tristes, tá, mas que, enfim, né, podem ser contadas na forma da literatura também, tá? Eu acho que é isso que eu tenho para esse domingo. Não esquece de compartilhar, te inscrever e comentar. Até domingo que vem, então um beijão para vocês.